Algumas semanas atrás eu falei sobre a autocrítica e sobre alguns efeitos que ela pode produzir no nosso cérebro. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre a autocorreção compassiva, que é uma alternativa compassiva à autocrítica. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre a autocrítica e você está no YouTube, então eu vou deixar aqui para você o link para você poder assistir. E se você está no IGTV, então volta um pouquinho no feed que você vai encontrar, porque tem poucos dias que eu postei esse vídeo. Aproveito para pedir para você que está no YouTube se inscrever, clicar no sininho, fazer todas essas coisas que você sabe que ajudam o nosso canal. O desenvolvimento de uma postura autocrítica está muito relacionada à forma como nós somos educados, pelo menos aqui no Ocidente. Uma educação muito voltada para correção, para punição, para cobrança, para crítica, de modo que a gente acaba crescendo tendo essa mentalidade crítica muito associada a uma forma de prevenir problemas, evitar alguns problemas, também como uma forma de cuidado. Então, às vezes, para me proteger de entrar em situações difíceis, eu posso adotar essa postura autocrítica. Existem ainda outras situações, como baixa autoestima, algum tipo de dificuldade que a gente tem em lidar com a culpa, que pode também fazer surgir essa autocrítica muito forte, ocupando outras funções. Mas para todas elas, a autocorreção compassiva acaba sendo uma alternativa interessante. E o que é essa autocorreção compassiva? É aplicar a atitude de autocompaixão a essas situações em que nós cometemos erros ou em que as nossas imperfeições aparecem e nós estamos de alguma maneira lidando com algo em nós ou de nós que nós gostaríamos que fosse diferente e, portanto, gostaríamos que fosse corrigido. No livro Terapia Focada na Compaixão, do Paul Gilbert, ele faz uma diferenciação entre a autocorreção compassiva e o autoataque baseado em vergonha, que é essa autocrítica que fere a nossa autoimagem, que fere o nosso olhar sobre nós mesmos. Ele faz isso de uma forma bem didática e eu vou citar aqui para vocês, então, alguns dos pontos que ele coloca como sendo fatores que diferenciam essas duas posturas. Na autocorreção compassiva, por exemplo, o nosso foco está no desejo de melhorar, enquanto que na autocrítica, naquele autoataque baseado em vergonha, o foco está no desejo de condenar e de punir. E talvez você já tenha observado isso, que às vezes a forma como você está reagindo é muito mais no intuito de se punir pelo que você fez do que de corrigir aquele comportamento inadequado. E isso vai aparecer também na nossa relação com o outro, Por exemplo, na relação mãe e filho, na relação pai e filho. O nosso desejo ao corrigir a criança é que a criança melhore ou é de punir aquele comportamento a todo custo, De ferir aquele que fez aquele comportamento. Então essa é uma das diferenciações que o Paul Gilbert aponta entre as duas atitudes, entre essas duas posturas. Na autocorreção compassiva, o foco está no crescimento e no aprimoramento, enquanto que o foco da autocrítica está mais na punição dos erros passados, Então se voltam para momentos diferentes, com focos diferentes. Então a autocorreção compassiva ela vai ter um olhar mais voltado para frente, enquanto a gente, quando adota uma visão mais autocrítica e uma postura mais autocrítica, está com um olhar mais focado lá atrás, no que aconteceu. A autocorreção compassiva ela é feita com incentivo, apoio e gentileza, enquanto a autocrítica, você já sabe, se você é alguém que sofre com autocrítica, é feito com raiva, com frustração, com desprezo, com decepção. Você direciona para si um ódio, um sentimento ruim sobre si por ter feito algo ou por ser de determinada maneira. Na autocorreção compassiva, a gente vai trazer todos aqueles modos gentis e aqueles sentimentos que acompanham os modos gentis para lidar conosco diante das nossas imperfeições, das nossas falhas e dos nossos comportamentos que não foram apropriados. Na autocorreção compassiva, o foco também está mais direcionado para aquilo que é positivo, para aquilo que é bom, para o que você tem que pode agregar, que pode te ajudar a caminhar no sentido da melhora.
Enquanto a autocrítica, voltada ali, né, para ferir a sua autoimagem, ela vai estar muito mais focada nos aspectos negativos, no erro, nos aspectos voltados para as imperfeições que são ressaltadas por aquele momento ou pela situação que você viveu. Com isso, você pode imaginar que quando a gente aplica a autocompaixão, né, consequentemente a autocorreção compassiva, a gente produz mais expectativa de melhora, mais esperança de coisas boas acontecerem daqui para frente, enquanto que a autocrítica vai ativar muito mais um medo, uma expectativa ruim sobre como você vai se sair da próxima vez. Dessa maneira também a autocorreção compassiva nos auxilia a ter um engajamento comportamental melhor em direção àquilo que nós gostaríamos de ser ou fazer, enquanto a autocrítica vai ativar muito mais em nós uma postura de evitação e retraimento que é compatível com os sentimentos e as emoções que ela ativa na nossa mente. Esses são apenas alguns dos pontos que o Paul Gilbert coloca para diferenciar uma coisa de outra e, obviamente, para apontar a vantagem que existe em adotarmos uma postura mais autocompassiva quando estamos lidando então com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. Quando os pacientes se dão conta das vantagens que existe numa postura mais autocompassiva e das desvantagens que existe na postura mais autocrítica, muitos ficam chateados pelo fato de haverem desenvolvido essa voz autocrítica ao longo da sua história. E é muito importante, gente, que até mesmo com esse autocrítico que habita em nós, nós consigamos exercer a autocompaixão. Se ele está presente aí, se essa voz existe na sua mente, há uma razão para ela existir. Ela não veio do acaso. Ela é uma voz que foi construída na sua infância, muito provavelmente, ou com base nas suas experiências de vida ainda ali quando você era mais novo, ainda no passado, de modo que foi tão importante ou relevante essa voz para ela ter chegado à sua vida adulta. Então a gente precisa considerar que ela não está aí à toa e, inclusive, se ela te acompanha há tanto tempo, em algum momento ela cumpriu alguma função na nossa vida, ainda que ela não fosse a melhor ferramenta para cumprir essa função. Por exemplo, uma autocrítica forte evita muitas vezes que a pessoa entre em situações em que ela vai se dar mal, em que coisas ruins vão acontecer. Então protege ela dessas possíveis situações ruins. Mas, por outro lado, ativa uma série de outras coisas negativas, ou seja, não seria a única ferramenta para você lidar com a possibilidade de ocorrerem aquelas coisas ruins, mas acaba sendo a ferramenta que, pela sua história de vida, você sabe usar, você tem instalado aí no seu repertório. Por isso, gente, muita autocompaixão para lidar com a presença desse eu crítico, porque criticar a você mesmo por conta da presença dessa autocrítica só vai ser, na verdade, o fortalecimento dela. Porque para se autocriticar você vai ter que usar esse eu crítico, você vai ter que lançar mão da autocrítica para se criticar pela própria autocrítica. Acho que ficou claro para vocês, né? Que não é funcional utilizar esse recurso. Então a autocompaixão, ela vai ser, como eu já falei no outro vídeo, uma ferramenta excelente até mesmo para você conseguir enfrentar a presença desse autocrítico que te causa tantos problemas, né? Que te causa um mal-estar emocional e compromete a sua satisfação e a sua felicidade e o progresso muitas vezes na sua vida. Eu espero que você tenha compreendido quantas vantagens existem em desenvolver uma postura mais autocompassiva, uma autocorreção que se faz de maneira gentil e respeitosa. Agradeço por você ter permanecido comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.